Bom dia, quarto ano. Vejam, nós vamos para a nossa aula remota de História, tá? Nós vamos dar uma relembrança da página 23, onde a gente falou um pouquinho sobre os tipos de comércio, tá? Onde a gente falou, na aula passada, sobre os comércios ambulantes, que eram aquelas pessoas que não têm local fixo, tá? Para poder vender suas coisas. Falamos um pouquinho do comércio varejista, que no caso é o comércio onde as pessoas vendem em pequenas quantidades, tá? E agora nós vamos para a página 24 para ver outros tipos de comércio. Nesta primeira cena aí da página 24, nós temos aí uma feira livre, tá? E feiras livres é conhecida como comércios independentes. O que vem a ser comércio independente? É quando aquela pessoa que trabalha, o comerciante no caso, ele não possui nenhuma ligação jurídica com nenhuma empresa. Ou seja, ele trabalha para si próprio, é autônomo, tá? A outra imagem eu tenho o comércio online, ou e-commerce, que no caso é uma parte do comércio que está crescendo muito, que são os sites de compras, tá? E nesses últimos tempos aí agora, a gente tá vendo que é um dos comércios que está mais fluindo, que é o comércio online. Você compra online e no caso, ou é entregue na sua casa pelos correios, né? Ou agora o que acontece? Você também pode buscar para não demorar na loja física, né? Que a loja física é o local onde você vai, entra, escolhe. Aí você compra na loja virtual e só faz buscar na loja física, tá? O pai de Ita também explicou que quando o comércio acontece entre países ou empresas de países diferentes, essas práticas é chamada de comércio exterior. Segundo quesito, você ou sua família consomem produtos que vieram de outro país? Se sim, cite algum deles. Vejam bem, atualmente grande parte dos produtos eletrônicos que nós compramos, tá? Ele possui componentes importados de outros países, como a China, por exemplo, tá? E diretamente ou indiretamente, todos nós dependemos das relações comerciais entre os países para mantermos nossa vida atual, o padrão da nossa vida. Então, muitas coisas que vêm do exterior, a gente acaba comprando, como alguns celulares, alguns equipamentos, como TV, às vezes até o próprio componente da TV, não a TV em si toda, mas alguma peça dela foi trazida do exterior, tá? Fora outras e outras coisas que a gente acaba consumindo de outros países. Este terceiro quesito aí, eu vou pedir para que vocês façam, tá? No caso, eu não vou pedir cartolina, eu vou pedir que vocês façam numa folha de ofício. Vocês vão colocar numa folha de ofício os tipos de comércio que eu expliquei, no caso, o comércio independente, o comércio online, o varejista, o ambulante. Você vai fazer um pequeno texto explicando, tá? Como cada comércio se organiza, como vende. E eu vou querer que, se vocês, se possível, vocês gravem como se fosse uma apresentação do trabalho e vocês mandem para mim na plataforma que eu vou utilizar, tá? Como seminário mesmo, e vou atribuir uma nota para vocês. Eu vou deixar escrito na descrição do vídeo que a atividade de casa de vocês, uma delas, né? Porque vai ter atividade no caderno de atividade, e eu vou deixar esse terceiro e para vocês fazerem um pequeno vídeo tentando apresentar para mim, tá bom? Você e seus colegas pesquisarão um exemplo de cada tipo de comércio, varejista, ambulante, independente e comércio que está presente no lugar onde moram. Depois preparem um cartaz explicativo com imagens e pequenos textos sobre o funcionamento desses comércios. Para finalizar a atividade, organize uma apresentação
aos outros colegas da sala, que não vai ser na sala. Vou querer que vocês façam essa apresentação em vídeo, tá? Sua mãe e eu gostamos de fazer compras na feira livre, porque ali tudo é bem fresquinho. Além disso, essa prática incentiva os pequenos produtores. Quarta questão. Você acha importante valorizar o trabalho dos pequenos comerciantes e produtores locais? Por quê? Converse com os colegas e o professor sobre o assunto, depois anote suas conclusões nas linhas abaixo. Vejam bem, como o próprio Caraipapa falou aí, o consumo dos produtos dos pequenos produtores locais, eles vão ajudar, tá? Quando a gente compra os produtos locais, a gente está ajudando os pequenos produtores e também estamos auxiliando, tá? No desenvolvimento daquele local. Muitos bairros ainda hoje são formados por pequenos comércios tradicionais e por produtores de alimentos e objetos artesanais também. Então, o que a gente pode fazer aí? Você vai dar a sua opinião e vai dizer por que é tão importante a gente comprar daquelas pessoas que são pequenos produtores. Hoje a gente está vivendo aí num tempo de pandemia em que ir, por exemplo, no grande mercado está mais complicado. Então, o que a gente está fazendo? Dando oportunidade, tá? Para aqueles pequenos comércios locais, eles possam, nesse momento de pandemia, não fechar as suas portas. Então, a gente acaba comprando a eles, porque é mais perto da nossa casa, e também para ajudar aquele pequeno comerciante a não abrir falência, certo? Página 25. Você faz a história. Comércios com histórias. A barraquinha de frutas que Ita e sua mãe visitaram no início da unidade é bem antiga na região. Todos os moradores do lugar conhecem o vendedor, que está ali há cerca de 20 anos. Ele já é quase parte da história do lugar. Comércios que são parte da história do lugar em que se estabeleceram são muito comum em muitas cidades brasileiras. E na sua cidade, há algum lugar desses? Você vai conversar com um familiar mais velho e perguntar a ele quais eram os tipos de comércio que ele frequentava, tá? Enquanto criança. Procure saber se o lugar ainda existe e qual a relação dos moradores dali com esse estabelecimento. Aí, uma atividade para fazer no caderno de vocês de história. Depois escreva um pequeno relato em seu caderno e na data marcada pelo professor, que vai ser junto com aquela atividade do terceiro quesito da página anterior, tá? Você vai mandar a foto para mim, para que a gente, na plataforma, a gente consiga interagir, tá? Diferentes tipos de moedas. Parapotira chegou para participar da conversa e contou um fato curioso que envolvia Ita. Hoje, Ita queria utilizar as figurinhas para pagar o vendedor de frutas. Mas que moeda estranha, disse o pai de Ita. Ita já havia compreendido que o dinheiro era um meio de pagamento utilizado na compra e venda de produtos, ou para pagar diversos tipos de serviços. Mas o que ele não sabia é que já houve diferentes produtos e objetos utilizados como dinheiro. Primeiro, você saberia dizer quais outros produtos já foram utilizados como dinheiro? Vejam, lá no início das aulas eu falei para vocês que a maioria do comércio eles eram feitos à base de troca, né? E eu tenho uma outra curiosidade para vocês. A palavra salário, por exemplo, ela vem do latim, tá? Que significa salário. E salário, ele significa pagamento em sal. Ou seja, as pessoas, quando eram antigamente, que precisava de deixar suas comidas preparadas por muito tempo, muitos homens iam trabalhar fora, tá, para trazer o sustento para casa, e uma das primeiras formas de pagamento foi o sal. Cada homem recebia uma saca de sal para deixar em casa,
para que a sua família pudesse ter alimento fresquinho sempre. Aí daí veio a palavra salário, tá? Porque o salário era feito em sacas de sal. O pai de Ita andou pela casa e trouxe de volta consigo alguns exemplos de produtos que foram utilizados como dinheiro ao longo da história. Na página 26, Caraipapa mostrou os produtos a Ita e explicou que para ser considerado moeda ou dinheiro, o produto ou objeto deveria ter um alto valor, fosse pela sua importância cultural, raridade ou utilidade cotidiana. Aí eu tenho aqui, ó, o sal, como eu tinha falado para vocês, as conchas, tá? Boi e feijão. Hoje em dia a gente não tem tanto valor, né? Não dá tanto valor ao sal, às conchas, ao boi, né? Aos feijões. O mais caro aí a gente poderia dizer que seria o boi, na atualidade, né? Mas eu quero que vocês percebam, tá? Que o valor simbólico já existia desde aquela época dos primeiros comércios. Então, não é que eles eram o dinheiro, eles eram formas simbólicas de representar o dinheiro, tá? E muitas dessas formas simbólicas de representação de dinheiro era muito importante para a cultura de alguma população, tá? O sal, por exemplo, ela tinha uma cultura muito grande, tá? Que era para conservação de alimentos, então era um material extremamente caro. Então, aí, naquela época, o sal ele era bem utilizado pelas pessoas e tinha um valor muito alto, tá? Assim, na história do comércio, vários produtos foram usados como moedas e o sal foi o primeiro deles. Esse produto era importante pois poderia ser utilizado na alimentação para conservar alimentos e também para cicatrizar feridas. Além do sal, produtos como conchas, bois, mudas de pau-brasil e sementes de cacau foram escolhidas como símbolo para representar o valor das coisas. Fora também feijões, saca de areia, tá? Várias e várias outras coisas. A Ita perguntou, mas como as pessoas faziam? Carregavam gado para lá e para cá? Aí o pai explicou, não era mesmo muito prático. Por isso, outras alternativas foram sendo testadas. Não era tão viável você estar passando, né, de uma feira para outra, de um estabelecimento para o outro com um boi, por exemplo. Além de ocupar muito espaço, né, ele iria atrapalhar. Então, o uso de metais preciosos, tá? Como ouro e prata, em utensílios e ferramentas, criou condições para que eles também fossem utilizados na fabricação de moedas. Essas moedas geralmente tinham pesos e valores determinados que facilitavam sua troca e seu uso nos negócios. Segundo quesito, o dinheiro utilizado atualmente possui peso e valor determinado? Explique. Vejam bem, se eu pego uma cédula de R$ 20, por exemplo, para poder fazer uma cédula dessa, tá? Eu não vou gastar exatamente os R$ 20, né? O custo ele poderá ser muito menor. Então, quer dizer que esses R$ 20, ele é o valor simbólico daquele papel, tá? Então, vejam bem, a gente pode perceber também a diferença entre os pesos das moedas e nos símbolos de cada emblema que eles trazem, indicando o seu valor. Por exemplo, o mesmo valor que eu vou gastar para fazer uma cédula de R$ 20 é o mesmo valor que eu vou gastar numa cédula de R$ 100. Então, ali não é o que está sendo gasto, é um valor simbólico. Aquele pedaço de papel, ele está representando R$ 20, né? R$ 100, R$ 5, R$ 1, R$ 2 e assim por diante. Ao longo da história,
As moedas tiveram diferentes formatos. Ita foi pesquisar alguns deles e encontrou as seguintes imagens. Essas aí foram as primeiras moedas, tá? Que circularam pelo mundo todo. Essa primeira moeda aí, ó, ela é uma antiga moeda chinesa. A do lado eu tenho uma antiga moeda de cobre, tá? Da Tailândia, que é um país da Ásia. Vejam que elas são bem diferentes, tá? Das moedas de hoje. Página 27. Terceiro. As moedas das imagens da página anterior têm semelhanças ou diferenças com as moedas atuais? De qual delas você mais gostou? Por quê? Você vai dizer se há semelhança ou não, tá? E vai dizer de qual você mais gostou e o porquê, justificar sua resposta. Agora vamos lá. O comércio move as pessoas. Terceiro quesito. As moedas das imagens da página anterior têm semelhança ou diferença com as moedas atuais? De qual delas você gostou mais e por quê? O comércio move as pessoas. Ita passou o dia pensando em suas figurinhas e no que havia aprendido sobre o comércio. Então lembrou-se de que Marina também colecionava figurinhas do mesmo álbum que ele. Com a autorização de Parapotira, Ita foi acompanhado de seu pai até a casa de Marina. Para entreter Ita ao longo do caminho, Caraipapa associou a ida à casa de Marina às viagens que as pessoas faziam no passado para trocar mercadorias. Ita logo se interessou pela história e pediu ao pai que contasse mais. Vejam bem, o que Caraipapa estava tentando passar para Ita é que muitas pessoas no passado, tá, para buscar outras especiarias, por exemplo, tinha uma determinada região que tinha muito gado, mas na outra região não tinha nenhum gado, tá? Aí, o que é que acontecia? Esse grupo saía com seus gados em navios para viajar e trocar por outras mercadorias. Uma dessas viagens que a gente vai ver lá nos próximos capítulos deu a então conhecimento do descobrimento do Brasil, tá? Porque havia um local conhecido como Índias, que ela vendia muitas especiarias que não tinha na maioria dos países do mundo já conhecido. Então, esses países iam em busca dessas especiarias e acabavam, pelo meio do caminho, conhecendo outros continentes, tá? Aí, vamos lá. Caraipapa explicou que o escambo, com o passar do tempo, passou a ser realizado entre comunidades que habitavam regiões diferentes. Esse movimento permitiu o contato com a cultura e produtos variados. Quanto mais as comunidades se tornavam complexas, novos produtos eram necessários para a vida das pessoas. Vejam, lá no passado, quando as pessoas ainda eram nômades, não sentia aquela necessidade de sempre estar buscando por coisas novas, tá? Para a população naquela época, era apenas ter o seu alimento, sua água, já era de grande importância para eles. Hoje em dia a gente vê, né, que o nosso ritmo de vida também é sempre assim, buscar o novo. Se tem uma televisão, por exemplo, de última geração, a gente tenta de um tudo para poder trocar. Então, as pessoas, quanto mais a sociedade estava ficando mais desenvolvida, eles buscavam por coisas diferentes para poder ter, tá, a sua vida. Como, por exemplo, objetos, ferramentas, alimentos e matérias-primas variadas. São exemplos de produtos trocados entre comunidades de regiões diferentes. No início, os grupos humanos deslocavam-se, olha aí, falando dos nômades novamente, a pé ou com auxílio de animais para transportar
Os produtos a serem comercializados em outras regiões. O surgimento de novas tecnologias permitiu o desenvolvimento de novos meios de transportes, como carroça e barcos, que facilitavam e tornavam mais rápido essas viagens comerciais. Então aí, né, surgiu os primeiros barcos e as primeiras carroças, porque também o comércio foi quem deu um pontapé inicial para que as pessoas produzissem, tá? Os humanos produzissem esses barcos para fazer viagens mais longas e mais rápidas, né? Quarto quesito. Atualmente, de quais maneiras produtos são transportados de um lugar para o outro? Hoje em dia, os transportes de mercadorias são feitos de várias formas, tá? Nós temos pelas vias aéreas, né? Que são os produtos que são trazidos por aviões. Nós temos por vias marítimas e fluviais, como são os usos de barcos e navio, tá? E também por vias terrestres, que são os caminhões, os trens, os carros, tá? E uma modalidade que não é tão antiga, né? De uns tempos para cá, ela tá vindo crescendo muito, que é a do motoboy, tá? Página 28. Para melhorar o trânsito entre os locais de comércio, as pessoas passaram a construir estradas melhores, mais portos e a desenvolver mapas que descreviam as rotas seguras entre os lugares, tá? Então, para isso que foram criadas as estradas, para isso que foram criados os primeiros portos, para que as pessoas trouxessem seus materiais e lá nos portos, né, que eram os locais perto do mar, eles pudessem fazer as suas trocas. Quanto mais o comércio movimentava as relações entre os países, maiores eram os esforços para alcançar lugares distantes em busca de novos produtos para serem comercializados. Para isso foram feitos grandes investimentos e estudos a fim de aperfeiçoar os meios de transporte, sobretudo os usados nas navegações. Foi assim que no século XV os europeus atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram às Américas. A Ita perguntou: então foi por causa do comércio que os portugueses chegaram ao Brasil? E o pai explicou: sim, essa história é para uma outra hora. Página 29, outras leituras. Os cacheiros viajantes. Em meio à conversa com Ita, Caraipapa lembrou-se da letra de uma música que tinha tudo a ver com o assunto sobre o qual conversavam. A letra era assim. Caixeiro viajante, um herói sem medalhas. Valente percussor. Cruzou linhas e picadas pelo sul deste Brasil, mapeando o interior. Com malas de garupa e bruacas de carga, no lombo dos mulões, o caixeiro viajante, fosse frio, fosse calor, cortava rios e sertões. Vendia para os colonos armarinhos em geral, armas e munições, cruzando a mataria, buscando a freguesia, assim ganhava o pão. Aí tem o primeiro quesito. Você sabe quem eram os caixeiros viajantes? Faça uma pesquisa para descobrir e depois anote o que encontrou. Vejam bem, os caixeiros viajantes, eles eram também conhecidos como mascate, tá? E o que eram os mascates? Eram as pessoas que transportavam produtos de uma cidade para outra e era feita em cima de cavalos ou burros, tá? Onde as suas mercadorias iam em cima desses animais e eles foram os primeiros ambulantes, porque eles vendiam de porta em porta, eles não tinham locais fixos. E eles vendiam de tudo, tecidos, joias, armas, alimentos, tá? Segundo, na letra da música há alguma palavra que talvez você desconheça. O que é que você vai fazer? Você vai circular, tá? E procurar o seu significado em um dicionário.
Escreva as palavras e seus significados abaixo e compartilhe com os colegas de classe. Você vai deixar aí anotado o que você não conhecer, pesquisar no dicionário o significado e anotar. Vamos para a página 30, para o exercitando. Na casa de Marina, Ita falou sobre a origem do comércio. Como você explicaria esse evento? Eu quero que vocês lembrem-se que não tinha data, tá? Não existia uma data exata para o nascimento do comércio. Mas nós vimos nesse capítulo que tinha algumas coisas, como o sedentarismo, que fez com que a prática da agricultura e da domesticação de animais precisasse produzir, né? Foi preciso produzir mais e assim surgiu o comércio. Então, de acordo com as pessoas produziam mais coisas, houve-se a necessidade de trocar por outras, porque senão ia acabar estragando. Segundo quesito, Marina ficou muito interessada no que Ita lhe contou. Entre os assuntos que mais a deixaram curiosa estava a prática do escambo. Com suas palavras, descreva o que é escambo. Lembrando, tá, que o escambo ele era troca. Mas aí eu quero que vocês aprofundem mais essa explicação. Escambo é troca, mas fale com suas palavras. Terceiro, Ita e Marina haviam se encontrado para trocar figurinhas que ainda não tinham em seu álbum. Pensando nisso, responda quais eram os principais produtos trocados por meio do escambo nos tempos iniciais do comércio. O que se trocava naquela época? Muitas coisas, né, gente? Animais, matérias-primas, riquezas e etc. Quarto quesito. Ita conheceu com seu pai, Caraipapa, alguns tipos de comércio. Cite, ou seja, diga 3 tipos de comércio que estejam presentes na cidade que você mora. Uma resposta pessoal, tá? Esse é o quarto quesito. Quinto, converse com os colegas e o professor e identifique diferenças entre vendedores ambulantes e comerciantes. Ora, os trabalhadores ambulantes, eles não têm um local fixo. Eles trabalham no céu aberto, né? Ou indo de um lugar para o outro, levando sua mercadoria para que as pessoas possam comprar. Já os comerciantes, tá? Ele está fixado em uma loja ou em um local e eles vendem um tipo determinado de produto e possui uma carga de horário para poder trabalhar. A gente não vê o comércio, por exemplo, do Grande Recife aberto 24 horas. Ele tem um horário específico para poder trabalhar e em uma loja. Já os ambulantes não. Os ambulantes eles não têm local fixo. Muitos deles vão até os clientes, né, vendendo. E muitas vezes os ambulantes não vendem um único determinado produto. Sexto, de acordo com o que você estudou, qual é a função do dinheiro? A função do dinheiro, ela está o quê? Fazer o comércio na compra e venda, né, de produtos e também para pagamento de serviços. Página 31, sétimo quesito. Pesquise 2 imagens de tipos de moeda de troca usada antes de surgir a moeda como a conhecemos. Depois desenhe-as ou recorte-as e cole-as no espaço abaixo. Oitavo, podemos dizer que o comércio foi muito importante para o desenvolvimento das sociedades humanas. Por quê? Vamos de baixo para cima. Colaborou para as trocas comerciais e culturais entre as populações. Sim, foi de grande importância para as trocas, né? Influenciou na construção de estradas. Sim, foi devido ao comércio que se criou estradas e portos novos. Aí tem proibiu o transporte de produtos de grande porte. Não.
A gente não viu isso, né? A gente viu que, muito pelo contrário, as pessoas saíam em busca, né? Para poder vender em outros locais. Influenciou o desenvolvimento dos meios de transporte? Sim, foi graças ao comércio que foi construído os primeiros navios. Possibilitou o desenvolvimento de diferentes tecnologias e invenções? Sim. A única que não assinala é o proibiu o transporte de produtos de grande porte. Por agora acabou a nossa aula de história, tá? Nós hoje não vamos fazer o exercitando para casa, nós fizemos agora porque foram poucas páginas e vocês vão ter atividade de casa no caderno de atividades e lembrando da atividade que vocês vão tentar mandar o vídeo para mim, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Beijão!